Gostaria de fazer hoje uma retomada aqui mais uma vez, toda essa perícope que ela é bastante importante, mas eu gostaria de fazer uma retomada desde o versículo 2, para que a gente pudesse ter uma visão geral. Hoje a gente vai tratar de uma parte do versículo 7, e eu vou dar uma pinceladinha até o versículo 9, para que a gente consiga entender esse contexto e possa solidificar esse conhecimento. Então, o versículo 7, ele diz: assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Hoje a gente vai até essa penúltima pergunta. Saístes ao deserto para contemplar o quê? Então, o que eu gostaria de recapitular? O que a gente tem, vou voltar lá na nossa perícope, aqui, desde o versículo 2. Então, João, ele está preso, ele está no cárcere, né? E ele fala com os discípulos a respeito de Jesus, que é para eles irem verificar se aquela pessoa que está lá realmente é Jesus. Eu fiz algumas buscas na internet com relação a essa parte, e eu achei, peço desculpas a vocês pela minha garganta, que ela não está muito boa, então eu vou ficar fazendo barulhos. Então, tem algumas pessoas de outras religiões, seja batista, seja um tal de Ministério Fiel, um blog que eu encontrei, que eles fazem pensar algumas coisas e fundamentam isso. Então, eu resolvi trazer para vocês também. Nesse blog chamado Ministério Fiel, a pessoa que escreve, ele não é pastor nem nada, eu acredito que seja mais ou menos como a gente, que sejam religiosos, estudiosos da doutrina, né? Da doutrina deles, que no caso não é a espírita. Ele fala, então, ele afirma que, na verdade, o João Batista, ele não duvidava que fosse Jesus. Só um momentinho que eu acho que a minha tela saiu. Ele não duvidava que aquele que estava lá fosse Jesus. Na verdade, ele mandou os discípulos averiguarem se era Jesus realmente, porque o tratamento dos discípulos com ele era muito respeitoso, de admiração, e ele precisava fazer com que esses discípulos pudessem afinar a sua percepção, que a gente já trabalhou a respeito da percepção nesse início, né? Então, que os discípulos pudessem perceber que o João Batista não era o maior. Tudo certo. Tá. Tá com a minha tela, tá. Deve ter compartilhado a tela não, inteira. Eu só fiz a janela, peraí. Agora sim. Uhum. Tá. Então, que João Batista, ele não seria o maior, que o maior de todos, encarnado na Terra naquela época, seria realmente Jesus. Então, João Batista, ele sabia, ninguém melhor do que ele para conhecer Jesus, e sabia que era, mas ele mandou os discípulos para que os discípulos pudessem perceber e sentir que era Jesus, e que através dessa experiência eles pudessem exteriorizar a sua percepção para os outros. Então, é aquela questão do ensinar através da experiência, não dizer. A gente não tem como dizer se de uma maneira ou outra está correta, né? Mas eu acredito que isso também faça sentido. E aí eles dão essa justificativa, deixa eu achar aqui. Eles dão essa justificativa com esses dois versículos que diz: eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito,
aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. No caso, João diz, né, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então ele tinha certeza, a partir dessa visão desse blog, né, que se tratava de Jesus. Sendo uma visão ou outra acertada, eu acredito que as duas possam ter sentido, né, e eu não tenho como legitimar uma ou outra, né, eu acredito que poucas, é uma questão de percepção e de ponto de vista também, mas eu acredito que também faz sentido que pode fazer sentido que o João soubesse, né, João Batista tivesse aquela certeza que era realmente Jesus, porque na verdade Jesus passou um tempo no deserto também com João Batista, então eles eram muito íntimos, eles eram bastante, eles estavam bastante envolvidos um com o outro. Se alguém tiver alguma coisa para contribuir, fiquem à vontade, tá? Eu queria fazer um comentário, Cris, assim, achei bem importante a gente fazer uma análise, né? Porque João Batista, ele era gigante, sim, né? Então ele não era gigante à toa, né? Era gigante na condição de mestre também, né? Porque ele foi designado no mundo espiritual e escolhido pelo próprio Cristo, né? E inclusive sendo parente dele, né? Para que fosse o precursor, o anunciante, né? Aquele que fosse abrindo a picada com o facão na frente e dizendo, olha, ele está vindo logo aí. Nessa grandeza significativa de João Batista, né, quando ele fala para os seus discípulos irem, né, e verificarem, na verdade é um pai ensinando os filhos, né. Na percepção espiritual, esses discípulos enviados por João Batista somos nós hoje, né, candidatos ao discipulado, a gente está ali seguindo, né. A pergunta é para cada um de nós, para os nossos corações, né. A gente identifica o Cristo como sendo o nosso Salvador, o nosso modelo e guia? A pergunta é individual, ela não precisa nem de resposta, né. Para mim, Éder, né, eu consigo, olhando para o que tem aí fora, né, para o que tem de obra do Cristo nesses 2000 anos, né, eu identifico ele como sendo o meu Senhor, né, e identifico de forma verdadeira e certeira a ponto de modular, de alinhar, de regular a minha vida a essa conduta, né. Então, quando João Batista fez isso, eu concordo também que ele esteja ensinando, é como o pai que está ali pescando e quando percebe que mordeu a isca, ele passa o caniço para o filho segurar, para a linha segurar, né, para que ele aprenda também a sentir isso mesmo, o pai sabendo que tem peixe ali, mas para dar ao filho aquele gostinho dele puxar o peixe, né, para ele dizer que pescou, para ele sentir aquela emoção nele, né. Então eu percebo, assim, isso é pessoal, né, que João Batista fez nesse sentido, né, e como o evangelho tem que ser lido e interpretado de forma espiritual, eu vejo essa mesma conduta, né, é ele nos ensinando, né, os discípulos somos nós, né, verificando se é verdade que o Cristo é o que dizem dele, é o que o Espiritismo diz dele, né. Então, eu prefiro ficar com essa versão pessoal, né, e acho isso extremamente profundo para mim, muito significativa, né, e reflito muito em torno dessa questão, que acho ela, assim, linda, né, essa perícope, para mim, ela é muito espiritual, né. O Otávio levantou a mão também. O Zé tinha falado antes. Não, pode falar depois. Otávio, depois o Zé. Éder, não complementando as tuas sábias palavras, né, mas eu, falando mais precisamente de mim, com relação à percepção de Jesus, hoje eu vejo, não quero entrar no meio da questão, né, mas que a gente, como seu seguidor, está buscando levar algo que veio dele e que está conosco, ou seja, hoje o nosso evangelho, levando
ao público de uma forma geral, diria assim, o mínimo daquilo que no caso competiria a mim, né? Então, na minha percepção, essa parte aí é muito importante, porque a gente está prosseguindo na missão que ele recebeu de Deus e deixou para nós. Era isso aí. Muito bem, Otávio. Zé, tu vai falar e eu quero que tu responda também, né? Por que João Batista estava preso? Bom, João Batista estava preso porque ele resolveu enfrentar o rei com as suas verdades, né? Enfrentar toda aquela circunstância do Sinédrio com as verdades do Cristo, né? E aqui a gente pode buscar lá no capítulo 2 do Boa Nova, que é Jesus e o Precursor, ele diz assim: João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, ele é o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. A luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: do nascido de mulher, João Batista é o maior de todos. Não era a dúvida que, em relação ao Messias, o que perturbava João Batista era o próprio sentimento que ele trazia da encarnação anterior, de que o Messias, ou que viria ao mundo, seria um vingador, seria um justiceiro. A ideia equivocada de João Batista era, apesar de toda a sua humildade, de todo o seu amor e de toda a consagração que ele fazia ao cristianismo. É muito importante isso, porque João Batista, o problema dele era ele com ele mesmo, que na verdade é o que ocorre conosco também. E que bom, Zé, quando a gente já se incomoda com as nossas imperfeições. Quando a gente se volta, né, faz uma introspecção quando a gente se depara com as nossas imperfeições, quando se reflete sobre isso, já é um sinal de avanço muito grande, né? Muito bom, Zé, muito bom o teu comentário aí. Esse capítulo 2 do Boa Nova eu recomendo que leiam na íntegra, né? Porque ele é um complemento extraordinário para essa perícope, né? Nos dá, assim, uma visão completamente profunda, né? Cris. Desculpa. Sim, Éder, o que tu falou é exatamente isso. Quando eu li essa parte da perícope do versículo 2, eu vou te confessar que, pessoalmente, ela me incomodou um pouco, essa dúvida de João Batista quanto a Jesus, né? Porque se João Batista foi escolhido para vir, como que ele ia duvidar que aquele era realmente Jesus? Então, eu vou te dizer que até esses blogs, esses estudos, essa visão um pouquinho diferente, me alentou um pouco, sabe? Porque eu acredito que se ele veio com essa missão, e eles passaram tanto tempo juntos, e ele veio, entre aspas, abrir o caminho para Jesus, né? E ele, por ser tão ético, tão responsável, João Batista, às vezes até em demasia, levando isso muito ao pé da letra, pessoalmente, esse perfil, essa visão, esse ponto de vista de que era... que ele estava, essa dúvida era de maneira educativa para os seus discípulos, para mim faz mais sentido, pessoalmente. O Marco quer falar. Assim, antes do Marco, é bem rapidinho. Esse capítulo 2 do Precursor não deixa a menor dúvida, Cris. Assim, tá muito claro, né? Quando Humberto de Campos narra o livro Boa Nova, ele tem acesso, né, no mundo espiritual, permitem a ele, né, a esses arquivos, assim, como agora tudo na nossa vida, de alguma forma, tem um Big Brother espiritual
nos cuidando, né? Sabendo tudo que a gente faz, né? Ele teve acesso à nuvem. Exatamente, ele foi lá na nuvem, né? E ele teve acesso. Então, a narrativa do livro Boa Nova, para mim, assim, é a visão mais extraordinária espiritual que pode ter e que não deixa dúvida, né? Em relação à figura ímpar de João Batista. Marco Antônio. Oi, estão me escutando? Sim. Eu só queria comentar, né, a respeito dessas interpretações que a gente faz e que às vezes parece que tem mais que uma interpretação, né, do mesmo texto. Eu só queria trazer, né, dos estudos ali que eu já fiz, principalmente escutando os podcasts do Haroldo Dutra Dias, né. Ele traz a questão seguinte, né, o evangelho ele foi trazido dentro da cultura judaica, né. E a cultura judaica ela tem vamos dizer, um sistema de interpretação da Torá. Uma técnica, né? Isso, é uma técnica de interpretação. Então, eu até procurei aqui a definição que ela é chamada de Pardes, né? Ela é uma interpretação em 4 níveis, que eles falam interpretação em 4 níveis. Os níveis são o Peshat, Midrash, Peshat, Remes, Drash e Sod, né? Que seria, vamos dizer, uma forma assim mais simples de dizer, né? O primeiro nível, o Peshat, seria uma análise simplista e rudimentar do que está escrito no versículo, né? Ou seja, ao pé da letra, né? Ao pé da letra, aquilo que a gente lê e interpreta, né? É tipo quando Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? Daí tu interpreta, não, ele veio trazer a guerra mesmo, né? Aí cria seus templários. Daí tem o segundo nível, que é o Remes, que já é vamos dizer, a gente já expande um pouco o sentido literal, né? O terceiro nível, ele é um nível que tu já tem que fazer conexões com outras partes do texto, né, para conseguir entender, né? Então é um nível que é isso aqui, tu lê esse versículo, mas tu sabe o que tem no outro, e tu começa a juntar, né, as pecinhas. E o quarto nível, que ele é um nível mais dedicado aos rabinos, né, a interpretação dos rabinos, é o Sod, que ele traz o sentido místico ou metafísico da passagem, né? Então esse aqui seria um nível que ele necessita inspiração, né? A gente que é o nível que é o que eles chamam também da Kabbalah, né? Que é bem profundo, né? E totalmente espiritualizado, intuitivo, né, Marco? E complexo, né? É um nível bem profundo, né? E a nossa ousadia é ir para o terceiro nível, né, Marco? Assim, usar isso e fazer outras conexões, né? E esse é o objetivo, né? Mas vamos a caminho. O Otávio levantou a mão, depois o Zé. Tocou o interfone. Eu vou ler um pequeno texto aqui do Boa Nova, no capítulo 2. Após, quando meninos ainda, João se separar de Jesus e prosseguir seu destino previsto. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera de seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Jesus Cristo João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Era isso aí. Maravilha, Otávio. Muito obrigado. Zé. Vamos colocar a coisa na seguinte perspectiva. João Batista está preso, ele foi condenado à morte, vai ser decapitado, né? E
Isso não se dá realmente mais pela própria insegurança de João Batista a respeito da perspectiva que ele tem em relação a Jesus? Então, assim, ó, será que não é para mostrar que essa insegurança que João Batista mostra é que, na verdade, a nossa percepção também oscila? Ou seja, às vezes a gente enxerga apenas aquilo que a gente quer ver. Então, naquele momento de incerteza de João Batista, de fragilização, de angústia, ele estava enfrentando, e o que ele está buscando? Buscando certezas. E nós, da mesma forma. No momento que a gente está fragilizado, a gente procura um terreno firme para pisar, para enfrentar aquele testemunho. E esse alicerce que a gente procura, esse chão firme, se chama segurança. Eu acho que isso que ele estava buscando naquela hora de extrema angústia que ele estava enfrentando, de fragilização, ele busca uma certeza para saber se realmente aquilo que ele estava fazendo, tudo que ele fez, enfrentar o rei, o Herodes, ele sabia que ia acontecer com ele, porque a Salomé pediu a cabeça dele para o pai, era um momento importante, e aqui ele estava buscando a certeza, o chão firme para ele pisar. Isso é uma outra perspectiva em relação a isso. Era isso, gente. Perfeito, Zé. É mais uma perspectiva. A gente vai colhendo as pérolas para montar um colar, Zé. Toda a interpretação serve, Zé. Também pode nos falar bem alto em relação a isso. Rosane levantou a mão, pode falar. Oi, então, eu creio que as duas vertentes aí podem ter realmente fundo, né? Embora a gente não possa ter certeza absoluta, porque achei interessante, e não tinha pensado nessa versão que a Cris abordou, que para mim parece ser bem a acalentadora também, e a do Zé também, que João Batista era humano, então cheio de erros também, embora fosse o escolhido antecessor de Jesus. E essa questão ali de mostrar para as pessoas, eu imagino que para os apóstolos principalmente, porque acontece, João Batista era mais rígido, né? Então creio que até muitos tinham um pouco de medo dele. E talvez esse respeito fosse misturado com um pouco de medo. Já Jesus não era aquela pessoa doce, né? Uma pessoa mais que ficava no meio de todos e tal. Então era mais tinha uma relação de amizade, creio eu. Então, talvez essa questão da Cris seja também bem pertinente. E essa interpretação é complicada, que é a mesma coisa quando Jesus diz que quem não acolher a boa nova, né, que não leve nada, nem o pó da sandália, sacudir o pó da sandália. Esse era um provérbio que os judeus usavam quando regressavam, né, do território pagão, que eles tinham que fazer comércio por lá, mas quando eles voltavam, eles sacudiam as sandálias, porque não queriam trazer nem um átomo, né, de pó do território dos pagãos. E no caso de Jesus, não. Ele queria dizer que era para sacudir. Então, usou uma analogia que os judeus usavam, mas para dizer que é para sacudir os sentimentos ruins, né? Não levar rancor e partir para a estrada com esperança renovada. Voltar, né? Para quem quiser acolher a boa nova, dar ouvidos a isso. Então, realmente, essas parábolas geram muitas interpretações, e eu acho bem difícil. Isso que vocês estão fazendo é maravilhoso, porque leva a gente a pensar em um monte de coisas que antes nem tinha me passado pela cabeça. Muito obrigada. Isso aí. E que bom que isso reverbera, né, Rosane, dentro do nosso coração, né? Não é para uma curiosidade histórica, né? Para um conhecimento guardado, né? É para nossa libertação interior, né? Para nós nos transformar um pouquinho em João Batista, um pouquinho em discípulo de João Batista, né? E captando isso aí. É muito bom. Muito obrigado pela participação de todos aí, Cris. Então, certo, seguimos. Lembrando que aquela partezinha que o Otávio leu ali, a gente já fez referência quando falou no versículo 2, né, que foi trazido esse capítulo do Boa Nova, capítulo 2 do Boa Nova, exatamente para traçar o perfil do João Batista, né, e por que ele foi o escolhido. Obrigada, Otávio, por relembrar a gente. Então, seguindo esse pensamento, João Batista, ele tentou corrigir a ignorância, ou seja, o ignorar dos discípulos, né, mostrando que Jesus estava, assim, além dele, que ele não seria o maior, que ele vinha abrir espaço, abrir caminho para
para Jesus. E para evitar o fanatismo, né, Cris? Exatamente, né? E antes de ler ali e comentar essa minha próxima anotação, eu convido a gente a relembrar qual é o título dessa perícope, que é Indagações de João Batista e testemunho de Jesus a seu respeito, ou seja, testemunho de Jesus a respeito de João Batista, né? Então, aí que eu venho falar nessa segunda anotação que eu trouxe aqui, que a resposta de Jesus foi também no sentido de educar a vivência e a percepção dos discípulos do João Batista, né? Enumerando seus feitos milagrosos. Daí, o que ele vem dizer? Ele vem dizer que ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos. Então, ele enumera e ele exemplifica os feitos milagrosos dele, né? Então, eu acredito que também Jesus começa o seu testemunho com relação a João Batista já nessa resposta que ele dá. E aí, então, para a gente conseguir montar essa historinha e continuar, vamos pensar essas cenas, né, desde o nosso versículo 2. Então, a gente teria uma primeira cena, que é o João no cárcere. Imaginem isso como na cabeça de vocês como se fosse uma novela, um filme, né? A primeira cena do João no cárcere, falando com os discípulos e enviando eles para ver se aquele era realmente Jesus. Uma segunda cena dos discípulos chegando ali com Jesus e para determinar se aquele era realmente Jesus ou não, né? E aí Jesus conversando com eles para eles terem a percepção e retornar e falar com João. E aí nós temos uma terceira cena, o retorno dos discípulos. Até então a gente tinha João e os discípulos, depois os discípulos com Jesus. Quando se dá esse retorno dos discípulos, é como se a gente tivesse uma amplitude de enquadramento e se dá conta de que Jesus, ele está diante da turba, né? Diante da multidão. Então, aqui eu trago, na próxima, os versículos desde o 7 até o 9, para que a gente possa ter, antes de iniciar essa análise do 7 propriamente dito, uma visão de que esse testemunho de Jesus efetivamente, ou de maneira mais potente, vai acontecer até o versículo 9. Porque ele diz, assim que eles saíram, né, que os discípulos saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudindo pelo vento? Mas então saístes para ver o quê? Ou seja, ele insiste, a gente já sabe que quando tem repetição, quando tem insistência, é porque a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção por aí, né? Então, e saístes para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Aí, lembrando mais uma vez, o que o Otávio acabou de ler, que as vestimentas de João Batista eram com peles de camelo e que ele ainda comia gafanhotos, que era um inseto, um animalzinho impuro, né? Então, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis, ou seja, eles não estão no deserto, né? Mas então, saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que um profeta. E a gente já estudou, né, o perfil do profeta e do justo. Então, quando ele diz que é mais que um profeta, então isso vai muito mais além. Hoje a gente vai estudar, então, como eu disse, ali a primeira parte do capítulo, do versículo 7, e a partezinha do caniço vai ficar para a semana que vem. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, me interrompa, porque eu não estou enxergando vocês, eu só estou com o Marco aqui atrás de mim. Eu estou cuidando, Cris, pode tocar. Tá, então a primeira palavrinha que a gente vai trabalhar hoje é turba. Depois a gente vai falar em João, que a gente vai voltar um pouquinho no perfil de João Batista. E por último, hoje, vamos falar em deserto. Tá? Então, a turba é um grande número de pessoas reunidas, é uma multidão.
quem acompanha o nosso estudo há mais tempo, né, desde antes da pandemia, desde antes das gravações do nosso canal do YouTube e tudo mais, deve lembrar que a gente já estudou bastante a questão da multidão e do perfil da multidão e do perfil do discípulo, né? Então, é isso que Jesus vem falar aqui com relação à turba. Então, do versículo 7 até o 9, Jesus vai falar à multidão sobre João Batista. Ele vai trazer o seu testemunho, né? E deixar claro que os comportamentos de quem Jesus fala, que é João, né? Que é o seu discípulo por excelência, e para quem ele fala, que é a multidão, são completamente opostos. E Jesus, ele precisa de alguma maneira falar com a multidão, ou falar para a multidão, elencando o que deve ser melhorado. Que eu não dizia como defeitos, mas talvez algumas coisas que devam ser corrigidas, né? E se ele colocasse o dedo na ferida, se ele fosse franco, se ele fosse objetivo e direto, ele ia ser mais mal visto ainda, né? Então, com João Batista, ele conseguiu ter uma conversa franca, ele ter diálogos e tal, pontuando aqueles vícios que João, muitos deles já sabia que tinha e que era, como foi visto ali no capítulo do Boa Nova, como ele já estava empenhado em corrigir, mas com a multidão é diferente. Ele teria que falar, que tocar nesses vícios, nesses problemas a serem corrigidos pela multidão de maneira indireta. Então, com toda a elegância, com toda a simpatia, com todo o amor, Jesus começou a falar das qualidades, né, de João Batista. Então, falando das qualidades, o que ele queria que a multidão fizesse? Que a multidão pensasse, que a multidão se colocasse e que se autoanalisasse pensando, se João Batista é tão bom, se João Batista é o discípulo por excelência, e se ele está tão elevado e tão correto nesse caminho, com Jesus como modelo e guia, como eu estou, né, o que eu estou fazendo. Então, a intenção era realmente que a multidão ela pudesse parar e pensar. Zé, pode falar. Eu acho. Uhum. Só para contribuir, Cris, eu não sei se tu vai fazer isso, o conceito de multidão, de discípulo, de apóstolo. Não, eu não vou fazer. Não vou fazer porque a gente já fez várias vezes e eu achei que não era necessário. Mas se tu quiser tocar, vai tranquilo. Só para contextualizar, então. Então, a multidão se caracteriza pelo descompromisso. Se encanta com o evangelho, mas não ao ponto de mudar de vida, de se transformar, de se modificar, de se comprometer. O discípulo é aquele que ainda não se aperfeiçoou ao nível ideal, tem dificuldades, tem obstáculos de ordem moral, porém decidiu permitir que o evangelho opere nele o milagre da transformação. E o apóstolo é o enviado, o mensageiro, aquele que vivencia o evangelho de maneira espontânea e se torna o portador da mensagem genuína do evangelho. Só para contribuir. Desculpe se eu te atrapalhei. Zé, tu nunca me atrapalha, queridão. Tá? Segue firme. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu tô. Eu tô com tanta tela aberta que eu nem sei mais. Então, a gente inicia a análise dos textos que o Aloysio nos indicou, falando com relação do espírita na multidão. Vai ter que terminar. Ó. Eu queria só fazer uma colocação bem rapidinho, Cris, antes de eu entrar no texto aqui do... Vai lá que dá tempo de eu tomar meu mate, tá aí. Então tá, isso. Eu só queria fazer uma pergunta, assim, ó. Jesus, quando acontece o fenômeno da transfiguração no Monte Tabor, Jesus conversa com quem lá? Vamos fazer uma aulinha aqui agora. Com quem que Jesus conversa no Monte Tabor? Quais os espíritos que aparecem? Elias e Moisés. Ok. Elias era quem? Elias era uma encarnação anterior de João Batista, né? Perfeito. Então, João Batista morre, é decapitado,
e depois aparece para Jesus em forma de Elias, ok? Então, ali fala que ele era mais do que profeta. Ou seja, era alguém com quem Jesus consultava, com quem ele conversava. Era mais do que profeta. Era um imediato, né? Tá? Um espírito familiar. Passa-se o tempo. Terceira revelação. Kardec meio chateado, né, angustiado com as agruras da vida, com as dificuldades, com a repercussão estrondosa da terceira revelação no meio social, porque ele teve que enfrentar a sociedade, a ciência, amigos. Kardec estava travando uma batalha terrível, né? Ele estava um dia, naqueles dias assim, precisando de um carinho, né? Aí o Espírito de verdade, o próprio Cristo, né, por intermédio do médium lá, ele se manifesta e o Kardec pergunta, né, se o Espírito de verdade, né, ou seja, o Cristo, se preocupava com as agruras dele. E o Espírito de verdade responde, olha, me preocupo tanto, se não me preocupasse é sinal que não amasse, né. E aí é revelado ali, né, que Kardec era espírito familiar de Jesus. Qual é o único familiar de Jesus que foi revelado no Evangelho? Quem que era primo de Jesus? João Batista. Claramente dito com nome e endereço, né? Okay? Sim. Então, isso fica no nosso grupo, né? Aqui, né? O Haroldo aborda isso de uma forma extraordinária, o Aloysio também fala muito disso, né? De que Elias, João Batista e Kardec, né, seriam o mesmo espírito em três momentos importantes, né? Para a gente ter a ideia de que realmente ele não era só um profeta, ele era um espírito familiar, ou seja, um Cristo, né, com um espírito, digamos assim, quase atingindo, né, uma capacidade crística, né, porque se pegar as virtudes todas de Kardec, quem leu a biografia, quem já estudou Kardec, eu recomendo que eu faça, e até se quiser eu tenho até um livro da biografia dele aqui, para ver a grandeza desse espírito, né. Então, quando a Cris fala de João Batista, né, nessa perícope aqui, que ela traz, a gente vê um João Batista ainda apegado às falhas de Elias, né, porque ainda precisou ser decapitado. É como a gente tem um monte de processo que vai acontecendo, né. Então, a gente vê um Kardec bem mais focado no processo e numa missão muito mais difícil do que a de João Batista, mas intrinsecamente ligado ao coração do Cristo e regido por ele diretamente. Tá? Então, eu quis colocar esse contexto, Cris, para a gente dimensionar a grandeza de João Batista, né? A ponto de Cristo, quando precisar, ter às vésperas dele ser morto, crucificado, né? Ele vai ter com João Batista, Elias, né, e com Moisés. Olha só a figura que estava ali, tá? Então, vamos adiante. Éder, eu acredito que isso é bastante importante e para mim, pessoalmente, sedimenta a questão de que João Batista, no cárcere, sabia que se tratava de Jesus. Né? Então, assim, por toda essa ligação, por toda essa conexão deles, extrasensorial, dá para dizer, né? É um pouco ingênuo a gente pensar que ele não sabia que fosse Jesus. Isso é uma colocação pessoal minha, né? Mas isso está dentro do coração de cada um. É porque é mais do que profeta, Cris, e ligado intimamente ao coração do Cristo, né? Não era um jaguar, né? Como a gente fala, né? Não era um Éder da vida, né? Mas eu também gosto dessa visão do Zé, porque João Batista também deixa essa questão, porque ele se mostra ali como humano, no sentido de... Com certeza. Qual é o nosso grande medo quando a gente vai... Nós, quando estamos encarnados, o nosso grande medo é de quê? De falhar. É de desencarnar. O meu é de falhar. Tá, assim, mas se eu te dissesse, Cris, tu quer desencarnar hoje? Não. Tá, ok. Muito bem. Quando a gente vai reencarnar, qual é o nosso grande medo? Falhar. Aí é falhar. Aí é falhar. De reencarnar, né? Por quê? Porque nós temos o véu do esquecimento, né? O medo de falhar é por quê? Porque eu não lembro de nada, eu não sei com quem
eu sei que eu vou caminhar com alguns, mas eu não sei quem são esses alguns, qual é a importância que eles tiveram ou que vão ter. Então, o grande medo é, diante do véu do esquecimento, nós falhar. Isso nos causa pavor, a ponto da gente ter que ser acarinhado e reencarnar. Não é fácil, gente. Não pense que é uma coisa fácil. Vão ler lá as aventuras de André Luiz, né, para ver o quanto que isso é sério. E quando João Batista reencarna, ele reencarna com a mesma característica humana, do véu do esquecimento, a ponto, né, de ter que lidar com o passado dele. Ele se reencontrou com o passado, o quê? A cabecinha na bandeja. Alguns levantaram a mão ali, não vi a ordem, acho que Zé, Otávio. Otávio antes, depois o Zé. Agora vocês imaginem, hoje, para nós, é muito fácil a gente estabelecer alguns conceitos novos, algumas interpretações diferentes, porque a gente tem uma gama de informações absurda a respeito do assunto. A doutrina toda, né, Zé? Exatamente. Incrível isso. Agora vamos nos reportar a 2000 anos atrás, e aí não era uma questão de informação, era uma questão de convicção, é uma questão de sentimento exacerbado, ou seja, era um homem na tua frente se dizendo o Messias com um outro homem que trazia reflexos de uma encarnação anterior de absoluta rigidez. Com jeito de louco, comendo gafanhoto, mel e maltrapilha. É isso, quer dizer... Para provar a verdade. Exatamente. Era uma coisa assim, ó, eram espíritos absolutamente iluminados. Era uma coisa impressionante, porque para a gente é muito fácil. O nosso caminho está trilhado. O homem estava na cadeia, ia ser decapitado. Como tu falaste, o nosso maior medo é desencarnar. E com toda a informação que a gente tem, com todas as coisas que a gente sabe, das verdades... Fala por ti, Zé. Não, mas é isso, a gente sabe que a vida não se encerra no túmulo. Mas aquele tempo era diferente. A informação era quase zero. Era pura fé. Pura fé. É isso. Muito bem. Boa, Zé. Otávio. Reportando um pequeno capítulo do Boa Nova. Alô? Tá me ouvindo? Pode falar, Zé. Estou ouvindo, Otávio. É assim, ó. Com o diálogo entre os dois meninos por ocasião da visita de Isabela Maria. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo, o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabela a Jesus, com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Era isso. Maravilha, Otávio, maravilha. Que lindo isso, cara. Otávio, eu estava procurando este texto para ler. Muito obrigado. Leu. Tudo porque é aniversário do Marco hoje, tá, pessoal? Maravilha. Toca aí, Cris. Certo, seguimos então. Aí, com relação à análise da palavra turba, né, de multidão, que o Zé comentou, então, muito bem, que a multidão, ela vai onde o vento sopra, né, mais adiante a gente vai ver que ela é mais ou menos como um caniço soprado pelo vento realmente, que a multidão, ela vai escolher o caminho mais fácil para o seu bem-estar, para o seu conforto. Então, nesse texto, que é o Espírita na Multidão, no capítulo 16, que é Paz e Renovação, então, que foi psicografado pelo Chico, já no início, já nesse título, a gente pode fazer uma análise buscando de como exatamente, ou qual exatamente é
o local, o lugar, o contexto desse espírita na multidão. Então, a gente poderia ver duas possibilidades, que uma delas é o espírita fazendo parte da multidão, sendo multidão, tendo comportamento de multidão, né? Então, porque na verdade, a gente tem aqui, inclusive, as escolhas, né, que a multidão faz com relação à sua própria vida, ao seu bem individual. Lembrando que quando Jesus estava para ser crucificado e poderiam libertar algum dos presos, né, foi escolhido Barrabás e não Jesus, que na verdade era quem possivelmente pudesse levar um pouco mais de, sei lá, conforto ou possibilidades para a população de maneira mais imediata. E a outra postura do espírita na multidão é do espírita servindo e informando a multidão, trazendo maneiras de pensar, trazendo questionamentos, trazendo informações para que quando chegue o tempo de cada um componente da multidão, que este componente da multidão pudesse pensar, pudesse analisar, pudesse chegar à conclusão de que a multidão não seria mais o seu local e que as convicções pudessem ser tomadas de maneira mais assintosa, que as suas referências fossem mais com mais peso e não naquela de vou para lá ou vou para cá, o que me facilita um pouco mais a vida, né? Então, cada um, através do seu comportamento, cada um de nós, né, pode se colocar numa ou noutra posição. E aqui, a questão não é que cada um levante a mãozinha e diga onde é que está, e sim que cada noite a gente possa, sim, pensar, né, onde eu estou e onde eu quero estar. E aí, o texto completo, que eu não trago aqui, mas o texto completo, ele traz informações para que a gente possa fazer aquela análise diária, né, determinando intimamente que tipo de espírita nós somos, né? Lembrando que o verdadeiro espírita não é aquele que faz tudo certo, mas é aquele que tenta, né, fazer as coisas da maneira mais correta possível, de acordo com o exemplo do Cristo. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz por vencer suas más tendências. Este é o cara que pode dizer, tu é espírita? Depende. Depende do quê? Se eu estou me esforçando para vencer as minhas más tendências, eu posso dizer que eu sou espírita. Agora, eu não posso dizer só que eu sou espírita porque eu vou tomar passe e porque eu estudo no grupo de estudo, né? Sim. Então, isso a gente tem que atentar sempre, né? E muito menos porque faz palestra espírita. E muito menos faz palestra espírita, porque faz live, Cris. Então, eu sou laivudo, eu sou espírita. Então, a gente vê que, quem sabe, o nosso maior espírita pudesse ser João Batista, né? Porque era quem estava sempre lutando, quem a gente tem como um exemplo maior de luta contra os próprios vícios, né? E como é que tu entende aquela fala ali, Cris, que tu botou de servir a multidão? O que tu interpreta aquilo ali? Como que tu vê? Do segundo posicionamento do espírita? Isto. Eu vejo que está em missão, né? Está em trabalho para que possa despertar no coração de um, de dois, ou de quantos estiverem prontos, né? Para saírem da multidão e realmente se tornarem... Tu tá no meio da multidão e tu te destaca na multidão. Sim. Por que tu te destaca ali? Pelo meu perfil, por ser um verdadeiro espírita, por não ser influenciado pelos paradigmas da multidão, por eu ter a minha fé inabalável, por eu ter a minha confiança e principalmente por eu não servir a dois senhores. O meu senhor é o Cristo e não é o material, né? Enquanto a multidão, muitos deles é o material. Tu passa a frequentar a casa espírita, a ouvir palestra, a estudar, e tu vai te transformando. O que faz com que o resto da família vá junto, Cris? Por imposição? Não. Perfeito. Perfeito, Cris, perfeito. Então, um coração
tocado, modificado pelo Evangelho, ele transforma o seu meio, né? E eu acho isso a coisa mais linda que pode ter, assim. E eu já vi, vejo e estou vendo, né? Muitas pessoas agindo assim. E para mim é uma das visões mais lindas que eu posso ter e mais gratificante dessa caminhada toda que a gente já tem aí dentro do movimento espírita, né, é ver isso acontecer, Cris. É uma das coisas mais lindas, assim, e é a paisagem mais rica para os meus olhos hoje, quando isso acontece, quando o espírita, ele se diferencia na multidão. Ele já não age mais com a multidão que o Zé falou ali. Ele já quer um compromisso, ele quer deixar para trás tudo aquilo, né, que a porta larga conquistou, né? Extraordinário. Por falar em porta larga, o Felipe levantou a mão. Bom dia, Felipe. Bom dia. Eu sabia, né? Eu só deixei a deixa. Que saudade, querido. Tudo bem? Bom dia a todos. Parabéns, Marcos. Marcos. Adorei essa. Não, eu estava só ouvindo aí desde o começo e eu acho que todos estamos sintonizados, né? Porque também quando a Cris levantou essas interpretações e o Zé também, a primeira coisa que eu pensei foi lá no capítulo 2 mesmo, né? Humberto de Campos, lá no capítulo 2, Boa Nova, lá que fala sobre isso. E depois o Otávio trouxe justamente a parte que me salta sempre quando eu li ali, e agora com a discussão, é aquela parte que fala que, distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre amor e a verdade. Então, o amor e a verdade que a gente fica muito, né, ligados enquanto eles estavam, quando o Humberto de Campos narra lá que eles estavam, né, conversando ao longe, como se já estivessem combinando algo. E importante enquanto crianças, né, porque depois que a gente sabe que está na carne, a gente, né, depois de adulto, a gente o véu do esquecimento aumenta. Mas sabendo da grandiosidade de João, eu queria trazer também o que Emmanuel fala lá no Vinha de Luz sobre verdade, principalmente, né? Lá no capítulo 175 tem 2 trechinhos que eu separei que ele coloca assim, que a profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns, né? Então, lá Humberto de Campos já diz que realmente era a combinação da verdade e do amor, mas e aí Emmanuel traz que a gente não está preparado para receber essa verdade plena, né? E aí ainda ele coloca, né? Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora, né? Então ele é o espírito puro, né? O João é um espírito grandioso, mas não é um espírito puro ainda. E fazendo esse link lá com o precursor, quando ele coloca assim, amor e a verdade para a conquista do mundo, esse mundo é um mundo íntimo nosso, tanto que Emmanuel fala lá, né, que no reino individual, né, Jesus é a verdade sublime. Então nos coloca justamente isso, né, que a gente tem um amor e a verdade ali à frente, só que de uma maneira que a gente não alcança ainda, né, a humanidade não está preparada para isso. Era só para trazer esses 2 elementos principalmente aí, tá? Maravilha, Felipe. Antes de passar para a Lucia aqui, extraordinária. Tá todo mundo hoje bem mediunizado aí, com a mediunidade a milhão, né? Eu não sei se foi o céu que baixou ou o grupo que se levantou, porque alguma coisa, né, tá muito inspirado aí. Uma conexão extraordinária, né? Muito bom, meu bem. Eu fui pegar também aqui do Caminho, Verdade e Vida, seguindo esse raciocínio aqui do Espírita na Multidão, que a Cris trouxe, no capítulo 22, que diz, que buscais, né, os espíritas e de outras religiões. Então, Jesus, está em João, diz assim, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Jesus estava falando para a multidão aqui, né? Mas aí dentro desse texto eu vou ler só um trechinho pequenininho. Ele fala também aqui que os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos.
Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas Mas ele tem intervalo, mesquinhos. né? Ele pode descer para lanchar. E, no final, ele diz assim, ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo. Ou seja, lá na porta, lá na entrada, onde todos entram, perguntando com interesse aos que entram, que buscais. É isso. Tá forte a coisa aí, Cris. Não, Tá que forte. ótimo. Não, acho ótimo isso. Então Extraordinário. eu vou trazer mais uma coisinha, então, com relação ao que tu falou no início, de que perguntando como é que a gente se destaca da multidão, né? E aí, na sequência, a gente vai falar mais uma vez, né, na sequência desses versículos, do profeta. E aí, o que eu gostaria de comentar? Que o falar é fácil, porque o falar envolve um raciocínio, a gente tem um tempo para pensar o que falar, a gente tem um raciocínio para escolher as palavras, os significados daquilo que a gente quer que o outro seja induzido a entender, né? No momento em que a gente age, significa que as palavras do Cristo realmente tocaram o nosso coração, né? Que a gente não precisa pensar, que nós já estamos nesse caminho e que realmente a transformação ela aconteceu de dentro para fora, né? Então aí também que a gente vê a questão dos profetas e dos falsos profetas, né? Que depois, na sequência, eu acho que é inevitável que se fale a respeito disso também. Então, retomando aqui o nosso textinho, o texto, então, ele vai trazer essas informações para que cada um leia e analise no seu íntimo, né, que tipo de espírita nós somos e quem nós queremos ser. Aí, o que o texto diz? Efetivamente, a multidão é nossa família. Ou seja, nós estamos inevitavelmente inseridos nessa multidão. E nada justificaria qualquer propósito de nos distanciarmos dela a pretexto de superioridade individual, né? Somos claramente chamados a servi-la. Com ela e por ela, é que também nos despojaremos das imperfeições, ou seja, só através do trabalho, né? Só através da servidão que a gente vai conseguir realmente enxergar os nossos vícios e a partir disso ir polindo essas arestas. Ainda assim, conquanto amando-a e abençoando-a, não nos seria lícito esquecer que ela própria um dia preferiu Barrabás a Jesus, que foi o que eu comentei anteriormente, em lamentável engano. Atentos a isto, onde estiveres e como estiveres, coloca-te acima das opiniões humanas, e serve a Jesus servindo a multidão, ofertando a seara do bem o que fores e o que tiveres de melhor. Então é isso, a gente precisa, através do trabalho, né, tentar tocar os corações, não através do proselitismo, não através do discurso, né? Isso, a palavra, como a gente já estudou outras vezes, ela ajuda, mas mais do que isso, o sentimento e a nossa maneira de ser, que ela vai fazer diferença na hora de sermos lembrados, né? De sermos destacados ou não na multidão. Alguém quer fazer um comentário? Que é a diferença entre doutrinar e evangelizar, né, Cris? Acabou de dar o conceito disso aí. É a questão da educação, e daí mais uma vez eu puxo. Quem sabe João Batista não estivesse evangelizando os seus discípulos quando mandou eles irem verificar Jesus e que pudessem sentir, perceber, interiorizar isso e trazer isso interiorizado, né, com os seus sentimentos de volta. E isso é muito importante nesse texto que tu trouxe, Cris, que nos mostra que a vaidade, o personalismo, não combinam com o evangelho. Tu é discípulo, de onde é que tu saiu? Da multidão, ou seja, nós somos multidão. Não adianta eu ter conhecimento espírita e virar as costas para a família.
né? Ah, não quero mais conviver, são tudo imperfeitos. Eu agora sou espírita, sou privilegiado porque eu tenho conhecimento, né? Ah, eu não quero mais conviver com atrasados, né? Engano, equívoco, né? Nós somos parte daquele processo, né? Então esse texto ele é muito rico, aí dá uma palestra, com certeza, né? Maravilhoso o texto. E a gente tem que se colocar também com relação de que a multidão, como o Zé falou lá no início, ela é vacilante, né? Ela oscila muito. Então, assim, e isolado não há avanço, né? Como é que tu vai deixar de ser imperfeito sem um embate, sem o convívio social, sem as diferenças, né? Como é que tu vai exercitar todas as virtudes, a paciência, a tolerância? Como que tu vai perdoar e ser perdoado se tu não tiver entre os teus, né? Entre aqueles que são necessários para a evolução, né? Não tem como. Seguindo, então, eu trago um texto do Vinha de Luz, que o nome é Perante a Multidão, né, capítulo 103. E aqui, o Emmanuel pede que a gente tenha um distanciamento do olhar sobre a multidão, ou seja, nós estamos diante, né, perante a multidão, nós não estamos tendo um olhar de dentro da multidão, né, que inicia um versículo do Atos dos Apóstolos, que diz, e outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Então, esse seria um comentário acusatório da multidão com relação aos discípulos, dizendo que eles estariam embriagados quando eles estavam, na verdade, trazendo mensagens e informações mediúnicas em outros idiomas ou de outras maneiras, se comportando de uma maneira diferenciada, né? Então, o que o Aloísio destacou com relação a isso, da leviandade da multidão, né? Que nós não devemos levar em consideração o julgamento da multidão, porque, na verdade, se este que está sendo julgado fosse amigo da multidão, né? Se ele tivesse inserido nesse grupo, ele ia ser aceito e isso não ia ser motivo de chacota, de bullying, né? Para usar um termo de agora, mas como alguém, no caso o discípulo aqui, os discípulos eles estão fora, eles estão destacados da multidão, né? Eles têm um comportamento diferente da multidão, ele é visto, como normalmente acontece, né, dos diferentes serem vistos como com espanto, com sei lá, às vezes até, sei lá, como sendo julgados, né, pelo seu comportamento diferenciado. E daí vem a questão da leviandade, do falar sem saber, né? E eu puxo de novo a questão das três peneiras, né, que a gente precisa, na hora do falar, pensar se realmente vale a pena continuar o comentário ou não, né? Então isso eu acredito que envolve a leviandade. O Felipe tem uma fala muito boa do Cortella. Como é que é, Felipe? Que ele fala, eu devo, eu posso? Como é que é? Tudo que eu devo, nem tudo que eu devo eu quero, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Isso serve para falar também, né? É o equilíbrio. Para falar, para pensar, para agir, né? Para agir, para tudo, perfeito. E isso é o comportamento na multidão, não sendo multidão. Quando a gente consegue fazer isso, tá tudo certo. Então, continuando aqui o nosso textinho, antes a gente precisa considerar que a multidão ela vai considerar somente o exterior das pessoas, né, a vestimenta, e vai avaliar o que, hoje em dia, se a gente pegar, vai avaliar o tipo do carro, onde é que mora, assim, se tem estudo, se não tem estudo, e é bem o que tu disse bem no início do nosso encontro hoje, Éder, da questão de que Jesus, João Batista, os discípulos, eram tudo uns pobre coitado, maltrapilho, né? Então, qual é
o privilégio que eles iam trazer, né? Eram uns loucos que andavam dizendo as coisas de um... Cris, o Espírito puro, o Messias, um carpinteiro, Cris. Como é que pode isso? E o João Batista estava comendo gafanhoto. Não podia ser um engenheiro eletricista, não, tinha que ser um carpinteiro. Como é que pode isso? Né? E o outro, não, um bando é louco, né? Um bando é louco. Sim, falando no Messias e não sei o que, não. Então, assim, ó, realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Então, sempre vai ter alguém para apontar o dedo, né? Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos, e não compreendem bem a humildade que se consagra ao bem, e a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. Então é isso, é uma questão de comportamento, né? De que eu vejo que é principalmente o ignorar, né? Seguindo no mesmo texto, Emmanuel continua dizendo: é indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Aí o que ele se refere aqui? Quando a gente faz parte da multidão e se destaca um pouquinho, muitas vezes alguns são idolatrados, e essa idolatria, isso às vezes também sobe a cabeça, né? E aí a gente se perde pelo poder, pela influência, pela luxúria. Então, são as sensações também que nos fazem retornar à multidão, né? E o que ele continua dizendo? Cercar-te-ão ao trabalho, acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te de covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Então sempre vai ter aquele com um olharzinho esquisito, né? Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não existes, porém, do espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelavam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa as tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda os maus zombem de ti. Então aí o que a gente tem que ter em mente, tem que ter certo, é que o nosso caminho, quem dita, não é a multidão que se acotovela na praça, né? E que me julga pela minha aparência, e sim Cristo, né? Deus, né? É isso que a gente tem que seguir. Alguma colocação? Seguimos, então. Quer falar? Segue o baile. Tá. Não, segue o baile. Então, agora, finalmente, chegamos à nossa segunda palavrinha, que é João, que é o João Batista, né? Que veio preparar o terreno para Jesus, o seu imediato, né? E que é o nosso maior exemplo de luta ativa contra as suas imperfeições. É um discípulo por excelência, representa o oposto da multidão, é um padrão espiritual a ser seguido. Por que eu achei importante a gente colocar aqui um discípulo por excelência? Porque João, ele não faz parte daquela listinha dos discípulos, né? Mas pelo seu comportamento, pela sua postura moral, pelo seu caráter, pela retidão, pela sua responsabilidade, a perseverança, a sua luta incessante para contornar, para ultrapassar os seus vícios, faz dele como um discípulo por excelência. Então aí, neste ponto, eu concordo com o que o Zé falou, que isso nos mostra que mesmo nós não sendo perfeitos, a gente pode sim trabalhar para tentar ser um discípulo por excelência. Não é nada fácil, né? É um comparativo que nem tem a mesma coisa que tu comparar uva com cebola, né? Nós e João Batista, mas
Importante lembrar também, Cris, que quando a gente estudou o nome dos apóstolos, né, o João evangelista, né, o João significa graça divina, né? Então o nome João Batista, né, o João também é graça divina, né? A graça divina que bapta, ou seja, que batiza, que mergulha, que emerge, né? Então tem esse significado também, né? Importante a gente vincular a essa tua significação aí. Tá bem, eu tô olhando aqui os meus slides, eu acredito que a gente termina o João e deixa o deserto para a semana que vem junto com Caniços, tá? Perfeito. Porque senão nós vamos terminar depois do meio-dia. Acho que a gente precisa almoçar. Então, o primeiro texto que o Aloysio sugere é o não e a luta. E isso tem bastante a ver com o perfil do João Batista, né? E se a gente for lembrar, assim, em várias conversas que a gente já teve com relação a como agir em determinadas situações, a gente sempre diz, se tem dúvida, pensa no exemplo do Cristo, se tem dúvida, imagina o que Cristo faria, vai com o evangelho embaixo do braço, né? Então a gente tem um guia e modelo, que é Jesus Cristo, mas também a gente tem um guia escrito, codificado, né? Que é o Evangelho. Então, Emmanuel pontua sobre as decisões de não sermos oscilantes, né? Não cedendo às superficialidades do mundo. Que é preciso fazer as coisas da maneira mais correta possível, dentro desses exemplos do Cristo, né? E dentro do que traz o Evangelho. O texto, então, ele vai ressaltar a importância da retidão de caráter e da fortaleza da fé. João Batista tinha o discernimento para ver o que era a obra dos homens e o que era a obra de Deus. Então, na verdade, ele tinha a percepção de, como o Felipe trouxe antes para a gente, do que era, por assim dizer, a verdadeira verdade, né? Porque a gente sabe que o que Cristo traz, que o que ele diz, até agora, né, se alguém tem alguma prova de que não foi verdadeiro, então tem que sentar e discutir. Mas as palavras dele não se modificam, né? Elas são determinantes. Enquanto as palavras e as ações da humanidade, dos homens, elas vão se modificando com o andar da carruagem. E isso também é importante, Cris, quando a gente sofrer perseguições, serve para o escudo, né? Porque ainda há perseguições. Né? Isso aí. Então, esse texto, ele começa com um versículo de Mateus que Jesus diz: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, a gente não pode se dobrar e se entregar àquilo que não vem de Cristo, né? O texto fala, então, trouxe também só uma parte, ele diz: atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas à leviandade e à insensatez. Ou seja, a gente não tem que, em nome de ajudar alguém, baixar a cabeça e passar do limite. Então, isso tem a ver com discernimento também, né? Com escolher o que fazer, né? O correto realmente. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Então, ensinar a pescar, né? Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. Fazer as coisas de coração, né? Realmente sentir, não é o que fazer, mas como fazer. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. É claro que a gente é sempre melhor aceito quando sempre diz sim, né? Quando é complacente, mas muitas vezes o necessário é que se diga não. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza.
Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então, se a gente for lembrar, na educação de um filho, né, acho que a maioria tem filho, talvez aqui, ou sobrinho, ou afilhado, alguma coisa, a gente sabe que quando a criança nos pede alguma coisa, nem sempre o que ela está pedindo é adequado, e a gente como pai, como educadores, né, como responsável por uma pessoa menos preparada, por assim dizer, neste estágio da vida, né, por um filho que nos foi confiado, a gente precisa dizer não muitas vezes. Mas a gente não precisa dizer um não com fel, né? A gente pode dizer um não com mel, né? Isso a gente vai aprendendo no caminho e isso faz bem para todo mundo, para o que ouve e para o que diz, né? Só para um comentário, assim, essa parte, esse versículo do Evangelho do sim, sim e não, não, para mim é um mantra. Né? Isso balizou a minha vida toda e tem balizado para não fugir muito disso, né? Inclusive com a educação dos filhos, né? Saúde, senhora Lucy. Vamos lá. Então, deixa eu ver. Esse é o nosso último textinho hoje e a gente deixa o deserto para a semana que vem. Então, o não e a luta também do Pão Nosso, capítulo 86. A carta de Paulo aos Hebreus, ela foi escrita de próprio punho. Então, aí, um pedacinho dessa carta é como inicia esse texto do Pão Nosso. E ele faz referência à necessidade da retidão dos sentimentos. Então, olha que rico escutem que rico esse versículo. Que diz o seguinte: e fazei veredas diretas para os vossos pés. Ou seja, né, percorramos o caminho estreito e reto, né, dos nossos sentimentos, dos nossos pés. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Então, ao invés da gente seguir num caminho tortuoso, cambaleante, né, manquejante, então a gente cura essa ferida, para daí sim conseguir seguir. Eu achei bastante interessante essa analogia. E aí, iniciando a partezinha do texto que eu trouxe. A providência divina cerca a estrada das criaturas como material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas diretas a que Paulo de Tarso se reporta. Então, ele está falando nesse caminho reto, né? Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhe ajustem à mentalidade inferior. Então, quem vai caminhando de maneira reta e se destaca, muitas vezes é, entre aspas, assediado por aqueles que ainda ignoram a necessidade do melhoramento, da transformação, né? E que por vezes até propõem coisas que não deveriam ser aceitas. Então daí eu retomo o versículo que a gente falou no texto anterior, né, do se ensina ou não. Quem está no caminho seguindo reto, ele precisa ter o discernimento de saber qual é a hora de dizer que não, né? Então, somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhe também novas bases a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Então, o nosso caminho reto, o nosso caminho mais apropriado e talvez mais curto, né? Porque se a gente considerar que
que o menor caminho entre dois pontos é uma linha reta, né? E não é um zigue-zague. Quando a gente se der conta de que nós precisamos sim caminhar em linha reta, a nossa vida talvez seja um pouco melhor e o nosso aprendizado mais proveitoso e rápido nesse sentido. Então, eu tinha preparado o deserto para hoje, na continuação, mas como a gente já está batendo às 10h30, eu deixo para a próxima semana, que aí eu finalizo o versículo 7 e na outra eu entrego para o Zé de volta. Muito obrigada. Agradeço as participações, acho que hoje foi excelente, assim, todos muito conectados e discussões bastante evoluídas, né? Bastante profundas. Acho que assim a gente consegue um melhoramento em bloco. Obrigada. Maravilha, Cris. Hoje todos muito inspirados mesmo, né? Extraordinário, né? Vamos começar o comentário ali, né? Ouvindo o Felipe Melo, então. Fala aí, Felipe. Eu acho que tá todo mundo